Paz do Senhor, que bom que você está assistindo este vídeo, que Deus possa abençoar a sua vida, que você esteja cheio da graça, da misericórdia de Deus e que nós possamos aqui agora ter um momento onde nós vamos nos edificar com a palavra de Deus. Bom, eu queria falar com vocês nessa noite sobre o triunfo na vida com Cristo. Por que triunfo na vida com Cristo? Porque nós não sabemos o que nós temos pela frente. Nós já temos as nossas batalhas diárias, batalhas no nosso trabalho, batalhas na nossa família, para manutenção, tantas coisas, né? E agora com essa pandemia, com tudo que está por vir aí, nós não sabemos as decisões das nossas autoridades, então não sabemos se serão dias melhores ou piores. Mas eu quero compartilhar com você algumas lições nessa exposição que eu vou fazer de como triunfar na vida com Cristo. Eu quero usar um texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 8 ao 10, e eu vou ler, eu quero que você preste atenção, e se você tiver uma Bíblia, que você possa abri-la e que você possa ler também, e meditar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, 1 Crônicas, capítulo 14, do verso 8 ao verso 10. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra e que ela possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que ela possa nos edificar e nós sejamos, ó Deus, que nós possamos aprender, Senhor, que nós possamos sair daqui edificados. É o que eu te peço para o louvor da tua glória. Amém. Olha só. Você conhece a história dos israelitas, eles tiveram muitas batalhas. Tiveram batalhas no deserto, quando saíram do Egito, através de Moisés, venceram aquelas batalhas. Venceram não, Deus deu a vitória para os israelitas no deserto. Quando Josué assumiu o controle, que Moisés morreu, que eles atravessaram o Jordão, todas as batalhas que eles tiveram ali para tomar posse da terra prometida, Deus deu a vitória para cada um deles, né? Então você vê que Deus é o Deus, as batalhas, é Deus quem dá a vitória em cada uma das batalhas. O extraordinário de Davi é que Davi não teve nenhuma derrota. Davi não conheceu derrota. Davi sempre venceu. E tem uma passagem que eu gosto de me lembrar aqui, que até quando Davi não luta, ele é vitorioso, né? Tem uma ocasião que Davi estava fugindo de Saul e ele pediu asilo, ele pediu abrigo lá para o rei Aques, que era filisteu. E ele ficou um tempão lá. E num determinado momento os filisteus saíram na guerra contra os israelitas. E Davi saiu para lutar a favor do rei Aques, contra o seu povo. E ali os governadores dos filisteus não permitiram que ele lutasse porque acharam que ele ia ser um traíra ali naquela situação. Davi ficou muito nervoso, disse: pô, mas eu estou sendo fiel, você encontrou alguma falha em mim, por que eu não posso lutar pelo meu rei que está me protegendo? Bom, Davi saiu irado daquela situação. Porém, até ali Deus estava ensinando Davi. Por quê? Porque se Davi saísse para lutar contra o povo dele, como é que depois ele ia ser rei desse povo? Será que o povo ia confiar nele plenamente? Sendo que um dia ele lutou a favor do adversário, do inimigo do povo? Você entendeu? Então, Deus nos ensina em meio a todas as batalhas. E eu queria aqui compartilhar 3 coisas que eu aprendi lendo esse texto. A primeira delas é que nós precisamos estar dispostos a aprender. Esse é o primeiro ponto, tá? Deus não vai ensinar a pessoa que não está disposta, que é resistente, que é dura de coração e não quer aprender. Hoje nós nos deparamos com muitas pessoas que querem as bênçãos e as vitórias de Deus. Só que elas não querem aprender sobre o Deus que dá a bênção e sobre o Deus que dá a vitória. As pessoas elas acabam se contentando com bênçãos comuns, como por exemplo, um ou outro é curado, um ou outro é liberto de alguma situação, um ou outro tem ali uma bênção material e acabam se contentando com essas coisas que são tão pequenas diante da grandeza, por exemplo, de conhecer Cristo. Há uma grandeza maior que Paulo fala que tudo aquilo que ele havia, tudo aquilo que ele tinha aprendido antes de conhecer a Cristo não valia mais nada, era como se fosse um esterco diante da grandeza de conhecer a Cristo. Tá? Quando você se dedica a conhecer a Cristo, você recebe bênçãos espirituais. Por exemplo, as pessoas que preferem essas pequenas bênçãos comuns, materiais e que as pessoas recebem, elas perdem, por exemplo, a bênção de ter paz em suas fronteiras. A paz de Cristo, a paz do Senhor, que excede o entendimento e a compreensão do mundo, que é mesmo em meio a todas as batalhas da vida você sentir paz. Outra coisa, a alegria perene, a alegria contínua, permanente, eterna. As pessoas têm momentos de alegria e depois vem a aflição. Nós não.
As pessoas que conhecem a Cristo e têm um relacionamento com Ele têm uma alegria constante. A alegria da presença do Senhor em meio à tribulação, em meio às lutas. Outra coisa, uma bênção espiritual tremenda, é a gloriosa presença de Cristo por meio da graça, que preenche o vazio da nossa alma. As pessoas que não têm Cristo vão querer preencher o vazio através do quê? Droga, sexo, consumismo e tantas outras coisas que não vão, porque o vazio do homem é do tamanho de Deus e só Deus pode preencher esse vazio. Você está me entendendo? Então, olha só, essas conquistas espirituais, elas estão ligadas ao aprendizado, ao relacionamento que você tem com Cristo. Você se relaciona, você está disposto a aprender, você quebranta o seu coração e você permite que Jesus ele ministre sobre sua vida através das batalhas diárias. Todas as batalhas que você enfrenta no seu dia a dia, Cristo vai ministrando uma após a outra, vai ministrando o seu coração e vai te ensinando lições preciosas que vão te aproximando cada vez mais dele. Então é uma decisão que a pessoa tem que tomar. É uma decisão como, por exemplo, a decisão que o seu filho toma. Por exemplo, Deus abençoa o teu filho, ele acorda de manhã e recebe o fôlego de vida. Aí ele ganha força para poder se levantar. Aí ele ganha disposição para poder ir para a escola. Aí Deus dá a inteligência, Deus dá a capacidade, Deus dá a perspicácia, porém ele tem que tomar a decisão. Ele tem que tomar a decisão, por exemplo, de ir à escola. Depois ele tem que tomar a decisão de prestar atenção no que o professor está falando. Ele tem que tomar a decisão de anotar a matéria. Ele tem que tomar a decisão de se dedicar a aprender, porque depois ele será avaliado. E nós somos a mesma coisa. Quando nós tomamos a decisão de ter um relacionamento com Jesus e de abrir a nossa mente, o nosso coração, para que Ele nos ensine, Pedro diz o seguinte: por que vocês estão inquietos ou aflitos por causa desse fogo ardente que se abate sobre vocês, da aflição? Isso é comum a todos os seus irmãos espalhados pelo mundo. Porém, se vocês estão sendo provados como o ouro é provado no fogo. Vocês estão entendendo? Uma vez aprovados, vocês tomarão posse de uma herança que o mundo não pode roubar, que o ladrão não pode roubar, que o fogo não pode queimar, que a traça não pode comer, porque essa herança é eterna, ela é guardada pelo próprio Deus. Você está entendendo? Então, quando você se dispõe a aprender, Deus te ensina nas batalhas do seu dia a dia. A segunda coisa é que há batalhas que não devem ser travadas. Há batalhas que, não é para travar a batalha. São, por exemplo, as batalhas que você acaba... Eu quero aqui abrir um parênteses, porque Davi fala assim, ó. Davi perguntou para Deus assim: devo sair para lutar contra os filisteus? Eu quero aqui abrir um parênteses. Eu quero abrir um parênteses aqui. Por quê? Porque há duas situações. Primeiro, Davi pergunta para Deus: eu devo sair na luta contra os filisteus? Você pode fazer um parênteses aqui. Porque há duas situações. Vou repetir de novo. Há duas situações. Há batalhas que são provocadas por falta de discernimento e sabedoria que poderiam ser evitadas. Você sabia disso? Por exemplo, são as batalhas e as situações provocadas pelo pecado. A cobiça, a ganância, o olho comprido, levam você a gastar aquilo que você não tem. Toma cuidado com isso. Você acaba fazendo despesas que você não poderia realizar. Você busca uma comodidade, um conforto, busca uma situação que ainda não é para você. Você poderia ter evitado, com sabedoria, com discernimento dentro da palavra de Deus. Não é verdade? O orgulho, a vaidade, a arrogância, a soberba pode levar você a falar coisas, a pensar coisas, a tomar atitudes, a se envolver em relacionamentos que não era para você fazer. São batalhas que você não precisaria estar enfrentando, porque tudo isso traz uma consequência. Essas situações vão gerar uma batalha, vão gerar uma consequência, cuja única lição que você vai aprender, sabe qual que é? Reconhecer o erro. Se você permitir que Deus trabalhe na sua vida. Aí você vai ter que reconhecer o erro, você vai ter que se arrepender, pedir perdão para Deus e assumir a consequência. Se você contraiu uma dívida, você vai ter que pagar. Se você fez alguma coisa em algum relacionamento, você vai ter que pedir perdão. Não tem jeito. Se você foi grosso, mal educado, se você foi ignorante, se você pisou na bola, se você fez algo que escandalizou o nome de Jesus, você vai ter que pedir perdão, querido. Não tem jeito, não tem solução, vai ter que pedir perdão. Né? Você vai ter que se humilhar para consertar essa situação e daí por diante. Então a falta de discernimento e a falta de sabedoria vem justamente por quê? Por causa da falta de relacionamento com Jesus. Que é a falta da leitura, que é a falta de uma vida devocional sadia, com oração, com jejum. Porque você só vai conhecer Jesus
através da palavra. Isso só vai ter um relacionamento sério com Ele através da oração. A oração sem palavra é emoção. A palavra sem oração é só razão. E não vai virar. Então é o equilíbrio. O jejum traz a consagração. Traz você a fazer a dedicação do teu corpo, a dedicação da tua vida para Deus. Entendeu? Então é um conjunto. É um conjunto que você tem que manter. Que você tem que procurar fazer. Para quê? Porque é esse relacionamento que vai te dar sabedoria e discernimento para você não entrar nesse tipo de batalha. Renunciar. A palavra é renunciar. Mas ainda, uma segunda batalha que não deve ser travada, que são as batalhas que Deus não mandou você lutar. Né? Perceba que Davi ele perguntou para Deus se ele podia ou não lutar aquela batalha. Não é verdade? E há momentos em que a soberania de Deus não aprovará determinado tipo de batalha. Pode acontecer isso. E até nisso você vai estar aprendendo. Como, por exemplo, vai estar aprendendo a ter domínio próprio, vai estar aprendendo a obedecer a Deus, vai estar aprendendo a ser humilde, vai estar aprendendo a renunciar aos seus desejos, ao seu temperamento, ao seu orgulho, ao seu ego. Ou seja, você vai estar se aprendendo a se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Entendeu? Se humilhar na presença do seu Senhor, do seu Deus. E aprendendo a confiar nele mesmo que você não entenda. Eu vou te citar um exemplo disso. Lá em 2 Samuel capítulo 23, Davi foi lá e livrou Keila dos inimigos. E ali ele ficou sabendo que Saul estava indo até Keila para poder matar ele. E ele perguntou para Deus, Deus, o negócio é o seguinte, Saul vai vir para cá? Vai. Ele vai me matar? Vai. O pessoal de Keila vai me entregar? Vai. O que ele fez? Fugiu. Deus não poderia ter entregue Saul na mão de Davi? Poderia. Poderia ter entregue. Mas não era o momento. Davi talvez até não tenha compreendido, talvez não tenha entendido ali o porquê Deus estava permitindo aquilo. Mas, veja bem, entre entender e obedecer, fica com obedecer. Há batalhas que Deus não vai querer que você trave elas. Por isso você precisa ter um relacionamento para você ouvir a voz de Deus. Para você compreender de Deus aquilo que é para lutar e aquilo que não é para lutar, o que é para agir e o que não é para agir. Mas também não é para ficar sentado dizendo assim, também eu vou orar. Não, filho. Não. É colocar seu objetivo, colocar diante de Deus. E agir segundo a palavra de Deus. Há coisas que a palavra já vai responder para você. Há coisas que são bíblicas, há coisas que a palavra vai responder para você. Tá bom? Então você precisa confiar em Deus. Por fim, eu quero falar das batalhas que Deus permitiu você lutar. Mas como vencer essas batalhas? Bom, mais uma vez eu insisto, é através de um relacionamento sincero com Jesus. Lembre-se, você precisa estar dentro do centro da vontade de Deus. Deus tem um plano soberano. Dentro da onisciência dele e da presciência dele, ele tem um plano soberano. E ele traçou a sua vida. E você precisa estar no centro da vontade de Deus, porque é aqui no centro da vontade de Deus que as vitórias vão acontecer. São as vitórias que Deus planejou para a sua vida. E que se você não tiver um relacionamento sério com Jesus, não tiver um relacionamento afinado, seu coração não estiver alinhado com o coração dele, como que você vai saber quais são as lutas que é para você lutar? Você precisa estar no centro da vontade de Deus para tomar posse das vitórias que ele tem para você. É simples. É simples. Deus conhece onde está a vitória. Deus sabe o caminho de onde está a vitória. E ele precisa direcionar você. E você precisa estar sensível. Você precisa estar ouvindo a direção de Deus. E você só vai ter essa direção, essa percepção, se você estiver num relacionamento sincero com Jesus. Lendo, orando, jejuando, consagrando, ouvindo e aprendendo. Tá bom? Porque a glória dessas vitórias pertence a Cristo. Ele não vai compartilhar essa glória com você. Lembra de Gideão? 300 contra 125 mil medianitas. A vitória foi de quem? Foi de Deus. Josafá, lembra de Josafá? Ele clamou um jejum, oração, Deus falou, fica tranquilo aí, só canta e adora, e eu vou vencer a luta. E ele venceu a luta. E assim vai ser sempre, Deus vai dar as vitórias. Mas você precisa fazer o quê? Precisa fazer o que Gideão fez, precisa fazer o que Josafá fez, obedecer e conhecer o Deus a quem você está servindo. Agora, para você, a segunda coisa que eu queria comentar a respeito das batalhas que você pode travar, que Deus autoriza você a travar, né? Além de estar no centro da vontade de Deus, você tem que ouvir as estratégias que Deus dá. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito e não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Olha o texto de 1 Crônicas, capítulo 14, verso 11, a primeira vitória de Davi. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Parazim e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou, por meu intermédio Deus irrompeu no meio dos meus inimigos e
Como uma violenta inundação deu a vitória. Ou seja, ele foi pela frente, pelo meio e como uma violenta inundação deu a vitória. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a se reunir para atacar Davi. Agora, olha como é que Deus fez. Olha a segunda vez como é que Deus fez. Mais uma vez ele consultou a Deus. E Deus disse o quê? Não ataque pela frente. Respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás e ataque-os perto dos álamos. Ou seja, são duas lutas contra o mesmo povo, quase uma em cima da outra, com duas estratégias diferentes e duas vitórias maravilhosas que Deus concedeu para Davi. Olha só, o resultado para você ter uma boa vitória é você ouvir a estratégia de Deus. Eu já venci lutas, já venci batalhas, eu quero dar um pequeno testemunho aqui, através do silêncio. Deus me mostrou claramente que eu ia sofrer uma perseguição implacável, tá? Mas que eu não deveria abrir minha boca, não deveria responder a nenhuma acusação, não deveria fazer absolutamente nada, simplesmente ficar em silêncio e ouvir o livramento que Ele iria me dar. E passado mais ou menos 2 ou 3 meses de um silêncio que, nossa, parecia que me corroeu por dentro, de vontade de defender, de vontade de falar as coisas, de contar a verdade, porque era tanta mentira, tanta sem vergonhice, sabe? E ali Deus mandou ficar quieto. E passado 2, 3 meses, sabe o que aconteceu? Deus me concedeu não só o livramento, não só a bênção, mas Deus me concedeu ainda uma exaltação, sabe? Uma exaltação. É assim que Deus age. Para quê? Para que eu visse que a vitória vem dele. A vitória não vem do que eu faço. A vitória não vem do que você pode fazer. A vitória vem daquilo que Deus pode fazer. E Deus muitas vezes faz através do seu silêncio. Muitas vezes faz através da sua quietude. Muitas vezes vai fazer também através da sua ação. Você tem que estar disposto a ouvir e aprender de Deus, tá bom? Então, em meio a esse isolamento social que nós estamos vivendo aí, pode ser que venham uns dias piores. Pode ser que venham dias bem piores do que esse que nós estamos vivendo. E com certeza você terá muitas batalhas pela frente. Você terá batalhas pela sua fé, para manter as suas devocionais, para você não desanimar, para continuar assistindo os vídeos, o culto online, sabe, continuar fazendo essas coisas, pelo seu casamento, tá? Você vai ter uma luta talvez pelo seu casamento, batalhas pelo seu casamento, porque quanto mais, às vezes por causa do isolamento, aumenta o estresse, aumenta a fadiga, aumenta o cansaço e acaba os nervos ficando na flor da pele, você vai ter que lutar. Eu falei no culto de terça-feira isso aí, né? Você vai ter que lutar pela sua família, pelos seus filhos, aplicar a lei do Senhor, querido, querida. Aproveite esses momentos que você está tendo isolamento social com a sua família e corrija seus filhos, viu? Não seja frouxo em nome de Jesus. Não deixe essas crianças folgar, tá bom? Criança precisa de limite. Ponha limite nos seus filhos. Não é porque vocês estão em isolamento social que vai afrouxar as coisas, não. Pelo amor de Deus. Olhe a palavra de Deus. Seja atuante. Olhe Provérbios. Não tire a vara da sua mão. Corrija seus filhos, porque senão depois quem vai chorar vai ser você. Tá bom? Então você vai ter muitas batalhas. Batalhas pelo seu relacionamento, batalhas pela fé, batalhas pela igreja, tá bom? Batalhas pelos seus irmãos em Cristo. Tá? Então, olha, eu espero que você tenha compreendido essa mensagem. De todo o meu coração. De todo o meu coração, eu espero que você tenha compreendido. Você tenha compreendido que você precisa se abrir, quebrar as suas resistências, os seus paradigmas, sabe, os seus conceitos, para que você possa aprender de Deus nas batalhas do dia a dia. Aprender de Deus lendo, fazendo a sua devocional, se comprometendo com Jesus e especialmente aprendendo as batalhas do dia a dia. Que você também evite as batalhas desnecessárias através também da obediência. Que você também não lute as batalhas que Deus não mandou você lutar. Sabe, não tome atitude precipitada em nome de Jesus. Não queira entrar numa luta sem perguntar para Deus. Não faça coisas que sem perguntar para Deus. Sabe? Busque na palavra a resposta, busque orientação, busque amigos que sejam crentes, que sejam fiéis, que estejam dispostos a ouvir, pessoas fiéis a Deus. Tá? E as lutas que Deus permitir que você lute, você use a estratégia certa, a estratégia de Deus. E assim você possa abençoar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que você seja um cristão muito frutífero no reino de Deus, que você possa compartilhar isso com seus amigos, que você possa compartilhar esse vídeo com as pessoas que vão enfrentar as mesmas lutas que você. Leva para elas, se é um vídeo lá, não sei quantos minutos vai dar, mas olha, vai edificar a sua vida. E se você gostou, dá o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e divulgue. Por favor, divulgue o vídeo. Né? Leve palavras de esperança, palavras que ensinem as pessoas a botar mão na vitória, irmão.
a botar a mão na vitória, meu querido, minha querida. As pessoas têm que, hoje elas estão, a desesperança está afligindo as pessoas de tal maneira que elas estão desanimadas. Elas estão perdendo até mesmo o ânimo de fazer muitas coisas que antes elas faziam. Tá? Estão aí se aventurando a ficar na frente da televisão só assistindo essas porcarias que estão passando. Tá? Então toma cuidado com isso. Leve uma palavra de esperança para que as pessoas continuem firmes, para que a igreja do Senhor possa progredir, possa avançar, que o reino de Deus possa avançar cada vez mais nos dias de hoje e diante das dificuldades que nós estamos enfrentando. Tá bom? Deus abençoe sua vida, que você curta bastante, tenha um excelente final de semana, que Deus te abençoe para a glória de Jesus. Amém?